corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um Perguntas e Respostas, mais uma chance que você tem de me fazer uma pergunta e escutar o que eu tenho para dizer, bicho. Esse quadro, como eu relembro mais uma vez, não é um quadro para te ditar verdades universais, para dizer o que é certo e o que é errado. É um quadro baseado nas minhas experiências ou nas experiências de alguém que vive intensamente o mundo da corrida e das pessoas também que flutuam aqui dentro do programa Fôlego, pessoas que me ajudam a produzir esse programa, que podem te oferecer qualquer tipo de conteúdo útil para a tua vida. Certo? Primeira coisa, antes de eu começar a responder as perguntas que chegaram para mim nos comentários do último vídeo que eu fiz, eu quero relembrar para vocês, no dia 16 agora de agosto, ou seja, na semana que vem, na terça-feira que vem, eu vou estar no quiosque da Skechers do Via Park Shopping para fazer um test drive nos tênis da marca americana. Se você mora no Rio, mora na Barra, então tiver afim de conhecer os calçados da Skechers, é só dar um pulo lá no Via Park a partir das 19 horas, no quiosque da Skechers. A gente vai estar fazendo um test drive dos tênis, vou estar conversando sobre as tecnologias da Skechers e eu vou estar lá, bicho. Se você quiser ir lá, tirar uma foto, trocar uma ideia, tomar um café, me contar do seu treino, perguntar o que você quiser, estarei lá justamente para isso, cara, que é só para a gente interagir com os viewers e falar sobre tênis de corrida ou qualquer outra coisa. Então é dia 16, terça-feira que vem, a partir das 7 da noite, no Via Park Shopping, na Barra da Tijuca, no quiosque da Skechers. Fechou? Te espero lá. Vamos lá então, as perguntas do dia. A primeira pergunta vem do Evandro Sestrin. Ele me pergunta o seguinte: você privilegia os treinos de força durante a semana? Por que você faz isso? Cara, eu já falei sobre isso aqui. Durante a semana, eu muito mais faço treinos de força do que corro. Essa evolução do meu treino, em que eu deixei de correr durante a semana e passei a fazer treinos de força, foi algo pontual e foi necessário para mim. Eu estava correndo muito, eu tenho muitos compromissos de corrida, quase todo final de semana eu estou fazendo uma prova diferente. Agora, nesse último mês, dei uma parada por causa da minha lesão, mas agora em agosto já recomeça e vai forte até o fim do ano. E como eu fazia muitas provas nos finais de semana, durante a semana eu comecei a utilizar para me fortalecer, justamente para eu aguentar o ritmo das provas no final de semana. No começo, quando eu comecei a correr, se você é um iniciante, quando eu comecei a correr eu não fazia treinamentos de força, eu só corria. Então eu fazia um treino de tiro na terça, um treino intermediário na quinta, solto, um treino de fim de semana, eventualmente fazia um treino de pista na sexta-feira também. Então eu fazia 4, 5 treinos de corrida na semana e não fazia quase nada de fortalecimento. O resultado disso foi que eu tive várias lesões pontuais, tinha dores musculares e porque o meu corpo estava fraco, ele não aguentava o ritmo de corrida que eu estava impondo. Eu sou muito a favor dos treinos funcionais e dos treinos de força para corredor. Para mim, me ajudou demais e para eu manter a rotina do fôlego que eu tenho hoje, de compromissos de corrida quase todo final de semana, eles são fundamentais. Então eu dou mais importância aos treinos de força hoje do que aos meus treinos de corrida. Eu faço cerca de 3 treinos de força por semana. Não posto tudo aqui, mas eventualmente vocês veem uma coisa ou outra que eu estou fazendo. Muito treino de agachamento, muito treino de base de força. Então, para panturrilha, para posterior de coxa, para quadríceps, muita coisa que eu vou usar durante a corrida. Isso tem me ajudado muito porque eu tenho tido muito menos lesão depois que comecei a fazer isso. Então, treino de força sim, porque para mim é muito importante e eu entendo que para todos os corredores que fazem de meia maratona para cima e tem um fluxo de corrida muito grande, ou então fazem provas quase todo final de semana, é importante pra caramba. Fechou? Evandro, espero ter respondido, mano. A segunda pergunta é do Rafael Ferreira. Para quem se recupera de uma lesão, utilizar o outro esporte para manter o cardio é uma boa? Cara, eu vou te dar a minha resposta particular. Eu, que estava lesionado agora, passei um mês parado, usei a bike, por exemplo, para me manter condicionado, porque a bike eu não tinha nenhum movimento lateral do pé, então eu podia fazer porque não interferia na minha lesão no tornozelo. Também já utilizei a natação algumas vezes, quando eu estava lesionado, para não perder o cardio, para não perder o condicionamento físico. E é muito importante isso, cara. Para mim funcionou pra caramba, cara. Então, do meu ponto de vista, sim, é super legal, principalmente. O que você não pode fazer é usar um outro exercício que interfira diretamente na sua lesão. Mas eu vou deixar o Enzo Amato te dar uma resposta mais precisa, porque ele é um educador e ele tem uma visão mais técnica do assunto. Enzo, responde o Rafael aí, velho. Rafael, tem algo chamado princípio da especificidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você quer ser um bom corredor, você tem que treinar corrida.
Porém, para nós que somos atletas amadores, é muito interessante sim fazer outra modalidade enquanto você não pode fazer a corrida. Então, a única coisa que você tem que prestar atenção é em que fase do treinamento você está. Se você estiver perto de uma prova, é importante que você faça o ciclismo perto da intensidade que você vinha fazendo a corrida, perto do que o seu treinador tinha pedido para você fazer. Então, só ficar ligado na intensidade do treino, não só sair para pedalar a esmo por aí, pedalar com foco e mandar bala. Tem que fazer outra modalidade sim, ajuda bastante. Quando você voltar a correr, você vai voltar bem mais condicionado do que estaria se tivesse parado. Próxima pergunta é do André Candeloro. Ele me fala: Gustavo, você já se perdeu alguma vez em prova de trilha? Não sei se é porque eu nunca fiz, mas eu tenho a impressão que aquelas bandeirinhas e fitas não são suficientes para indicar o caminho. Cara, eu já me perdi em prova de trilha, sim. Eu me perdi na Ultra Fjord esse ano. Eu já me perdi outras vezes também. Mas não muito por conta da ineficiência da marcação. Eu sou um corredor desatento. Eu acabo viajando um pouco, saio um pouco do giro, minha cabeça fica girando em outros assuntos, e principalmente no programa, porque eu fico pensando o que eu tenho que gravar, as imagens que eu tenho que captar, e eu acabo me perdendo. Aconteceu algumas vezes, tá? Na Ultra Fjord, o que aconteceu foi que os bastõezinhos eram bastõezinhos azuis, e aquilo na neve era difícil de enxergar. Nem sempre as sinalizações são legais pra caramba, assim. Tem algumas que são excelentes, tipo, uma sinalização de mata ou de prova de trilha, o ideal é que ela seja com uma cor cheguei, bem forte, um rosa-choque, um laranja, que é para você não deixar de ver de jeito nenhum. Mas algumas são realmente mais difíceis de enxergar. Mas a estratégia, cara, é você estar sempre atento, porque se perder na montanha pode ser muito perigoso para você. Então, o ideal é você estar sempre atento. No caso da Ultra Fjord, eu corri 3 km para o lugar errado, quando eu estava no quilômetro 60. Então, eu acabei correndo 3 para o lugar errado e tive que voltar esses 3. Então, foram 6 km a mais quando eu já estava com 60 km. Então, cara, é super desgastante você perceber que você jogou no lixo 6 km numa prova que já é super difícil. Então, atenção à sinalização. E as provas, algumas vezes, deixam a desejar sim, mas a maioria das vezes elas são competentes. Valeu? A próxima pergunta é do Vitor Franco, que é lá de Cabo Frio. Conheço. Vitão, um abraço para você. Vitão pergunta o seguinte: sou maratonista de asfalto e sei que é importante fazer um rodízio de tênis para cada treino. Tem um para o dia do tiro, que é o dia das competições, tem outro para os dias de rodagem, outro intermediário. Essa ideia também se aplica às provas de montanha? Você aconselha um número mínimo de pares de tênis para corrida em montanha? Como você classificaria os tênis de trilha? Exemplo, um tênis para dias de treinos secos, outro para dias de treinos úmidos, outro para areia, por exemplo? Cara, excelente pergunta, Vitão. Calçado de trilha é diferente de calçado de asfalto, a começar pelas plataformas de amortecimento, que normalmente os calçados de trilha são calçados neutros. Então você não tem um calçado para pronadores e outro para supinadores, é muito raro isso em tênis de trilha. Então eles pegam uma plataforma neutra e o que muda no calçado de trilha de um para o outro é o solado, que é o grip do solado. Normalmente os calçados com grip maior são para terrenos molhados, ou então para os terrenos que vão exigir mais aderência. E os calçados com grip menor são calçados para terrenos que exigem menos aderência, uma terra batida, uma trilha mais seca, etc. Cara, se você for pensar em ter um calçado para cada tipo de trilha que existe, você vai acabar tendo 5, 6 pares de calçado de trilha, e é inviável porque os calçados de trilha são mais caros ainda que os de asfalto. Na minha opinião, cara, o ideal seria você ter 2 pares de tênis de trilha. Um com grip menorzinho, um com grip maior. O dia que tiver uma trilha molhada, que você for encarar uma trilha molhada, ou então uma areia molhada, que exige mais aderência, você vai com um grip maior. O dia que você for encarar uma terra batida, uma trilha mais seca, você vai com um grip menor. É óbvio que se você for um atleta só de corrida de montanha, vale a pena você investir em tênis e ter mais opções. Se você for um profissional, então você vai acabar tendo 6, 7 pares de calçados de montanha. Mas se você é um cara que está começando na trilha, ou então intercala a trilha com asfalto, 2 pares de tênis de trilha é o ideal. E se você não puder ter 2 pares, só puder ter um, privilegie os calçados com grip menor. Por quê? Porque você vai ter, principalmente no Brasil, muito mais trilhas secas, estradas de terra, provas com estradas de terra e poucas trilhas molhadas, do que trilhas extremamente molhadas, tá? Essa é uma dica que eu te dou, mas você vai sofrer mais na hora do barro,
mas pelo menos você não vai ter, por exemplo, em provas que tem 10, 15 km de estrada de terra, o desgaste de estar batendo o pé naquele grip mais alto, que é super desgastante para a sola do seu pé e para você. Então é isso, cara, 2 calçados de trilha eu acho suficientes, um com grip menorzinho, um com grip maior. Não é à toa que a Salomon faz todos os calçados deles, eles fazem com 2 plataformas de grip, uma menorzinha e uma maior, que é justamente para isso, você encontra um tênis que você se dá melhor, e aí compra um com um grip menor, outro com grip maior, e aí dependendo da trilha que você vai, você está preparado. Beleza? Te respondi, mano? Valeu, Vitão, grande abraço para você. A outra pergunta é do Vicente Reis. Ele fala: Gustavo, sempre fui doutrinado pelos profissionais de saúde que me acompanham, treinadora, nutri, cardio, etc., que a dor não pode ser ignorada, que ela é um sintoma de algo que não vai bem no seu corpo. O que você acha daqueles comerciais de TV, impressos, que vendem a ideia de que é bacana superar a dor, que comercializam analgésico em Drajas ou sprays para aplicação rápido e pregam uma filosofia de continuar o treino mesmo estando com muita dor? Cara, essa pergunta é interessante. Você tem toda a razão. Sim, a dor é o sinal de que algo não vai bem. Mas, cara, há que se entender também que os caras estão vendendo analgésico. Então, faz parte da política de comercialização do produto e das campanhas de venda. Eu entendo isso. E não é porque o cara fala que você tem que superar a dor que eu vou ficar correndo com dor, entendeu? Olha, analgésico é um negócio muito complicado, cara. No 42K lá em Itabaiana, tinha um estudo sendo feito pela Universidade Federal de Sergipe no reflexo de analgésicos em corredores de montanha durante os percursos. Eu confesso, cara, que eu já tomei muitas vezes ibuprofeno e analgésicos para provas de longa distância. Mas segundo os estudos que os caras estão fazendo lá, tem vários efeitos colaterais não muito legais. Então, assim, eu vou evitar dar uma opinião final, porque isso é um assunto super técnico. Eu tomo alguns analgésicos durante corridas de montanha, quando eu estou com muita dor. Sobre os comerciais, eu entendo que eles estão tentando vender analgésico, mas você tem razão, cara. A dor nunca é um bom sinal, principalmente as dores, quando elas não são dores musculares. No meu caso, quando eu estou correndo uma prova de montanha, a dor é uma dor muscular, uma dor da repetição do esforço, né? Então é uma dor natural que eu venho a sentir. Agora, as dores pontuais, são aquelas dores de articulação, são aquelas dores que indicam principalmente que algo vai errado, essas daí você não deve sentir mesmo e não deve mascarar com o analgésico. Mas eu vou deixar o Enzo também dar uma resposta. Enzo, responde aí o rapaz, bicho. Eles estão certos, Vicente. Você tem que ficar ligado, dor não é um bom parâmetro para você saber onde você está exagerando e onde não. E você, como você está cercado de profissionais, eles sabem o que é importante para você. Então é muito pontual, cada caso é um caso. Na TV a gente está acostumado a ver jogador de futebol ser atendido no gramado ali com spray e tal. Naquela situação é correto, e para aquele tipo de profissional sim. Mas para nós que somos atletas amadores tem que ficar ligado. A gente não vive disso, é nosso hobby e quanto mais a gente fizer melhor. Então você está certo, dor tem que ficar ligado. Propaganda de spray quer vender spray, então não é para acreditar em tudo, é para acreditar nos profissionais que estão te cercando aí, que estão te atendendo bem. Certo? Isso aí, abraço, Gustavão, e até a próxima. Cara, a última pergunta do dia é a pergunta do Gustavo Lopes. Ele me pergunta: você falou sobre alimentação em provas longas, mas o que você come antes das provas mais curtas, tipo 15, 21 quilômetros, e se você suplementa ou não? Primeira parte da resposta. Cara, quando eu estou correndo, normalmente estou viajando, então eu procuro manter a minha alimentação lá fora muito parecida com a minha alimentação aqui, que deve ser a mesma que você come, cara. Eu como arroz, feijão, um legume, uma fonte de proteína, eventualmente uma massa. A massa é uma grande saída quando você está viajando, porque é difícil você encontrar comida exatamente igual aqui do Brasil. Então eu acabo apelando para a massa. Eu gosto de comer carboidrato na véspera, então se eu puder comer carboidrato na véspera, para mim é melhor. É óbvio que para uma prova mais curta, entre 15 e 20 km, a alimentação que eu faço no dia anterior ela é menos importante do que para uma maratona, porque ela vai ter menos incidência no resultado da minha prova no dia seguinte, né? Então, eu não tenho tanta atenção com a minha alimentação na véspera de provas mais curtas. Mas em maratona, sim, eu procuro ingerir um carboidrato e procuro não sair muito daquilo que eu estou acostumado. Agora eu vou falar sobre suplementação, cara. Eu não quero aqui criar conflitos, mas eu vou dar a minha opinião, tá?
suplementação para corredor, na minha opinião, é extremamente importante. Eu vou em nutricionistas há pelo menos 7 anos. Todos os nutricionistas que cuidaram de mim na minha vida inteira como atleta amador me indicaram suplementação. Quando eu paro a suplementação, eu sinto resultado, eu sinto diferenças gritantes no meu rendimento. A minha suplementação hoje, ela começa de manhã, eu tomo polivitamínicos para ter mais resistência a doenças, porque minha imunidade está sempre baixando por causa do número de provas. Então eu tomo polivitamínico, eu tomo glutamina para acelerar minha recuperação e acelera a recuperação. E isso não faz mal para você, acelerar a sua recuperação não faz mal para você de jeito nenhum. Eu tomo whey protein depois de todos os treinamentos de força para me ajudar a reposição proteica, porque é natural que você, como corredor, exerça um grau de exercício em que eventualmente você queime, além do carboidrato disponível no seu corpo, também a proteína e você tem uma perda muscular. Isso é muito comum para corredores, ter perda muscular, ter perda de massa magra, porque exagera no volume de corrida. Isso é muito comum. E a suplementação de proteína, BCAA e Whey, ela é muito importante sim para esses corredores. Eu suplemento ainda com um pré-treino à base de maltodestrina, que é um carboidrato, que é justamente para me prover fonte de energia para esse treino de corrida ou para os treinos que exigem de mim do ponto de vista aeróbico. Cara, toda essa suplementação, ela está inserida na minha alimentação há pelo menos 6 anos. E dizer que nutricionistas sérios não indicam a suplementação para corredores é, no mínimo, leviano. Eu conheço muitos nutricionistas sérios, muito sérios, e que indicam a suplementação principalmente para corredores. Se você é um corredor e corre acima de meia maratona, meu amigo, suplementar pode fazer uma diferença extrema para você. Extrema. Se você é um maratonista, então nem se fala. Atletas de elite, 100% suplementam. 100% dos atletas de elite suplementam. E os atletas de alta performance, se você está buscando performance, ou então está buscando ter longas rodagens, ou está buscando ter eficiência nas suas longas rodagens, ou se você é como eu, um cara que faz prova quase todo fim de semana, e a grande maioria das provas super desgastante, suplementar deixa de ser uma opção, passa a ser fundamental, na minha opinião. Não quero aqui brigar com ninguém, bater com outra pessoa, com outros vídeos. Essa é a minha opinião. Agora, dizer que nutricionistas sérios não indicam a suplementação ou dizem que a alimentação por si só é suficiente, aí está errado, bicho. Desculpa, mas está errado. É isso. Gustavo, meu xará, então para você, suplementação, sim. Para atletas acima de meia maratona, fundamental. Se você quer performance na corrida, deixa de ser uma opção e passa a ser algo primordial para que você chegue no seu objetivo. Suplementar não é barato, a suplementação é cara no Brasil, principalmente no Brasil, mais cara do que no exterior, mas alguns elementos de suplementação são fundamentais para você que está fazendo treinos de força e corrida. E fazer treinos de força é fundamental para quem quer fazer corrida em alta performance ou longas rodagens. Só para terminar esse assunto, as mesmas pessoas que ignoram a suplementação para corredor são aquelas que ignoravam os treinamentos de força, são aquelas que ignoravam o pilates, são aquelas que ignoravam todos os outros elementos que hoje fazem parte do mundo do corredor. Essas pessoas são as pessoas que ignoram a suplementação. Não ignore a suplementação, meu amigo. Se você puder fazer, tiver bolso para fazer, faça, porque o resultado vai ser bom para você. Fechou? Cara, espero ter respondido as perguntas de vocês hoje. Isso foi mais um Perguntas e Respostas. Toda semana você pode deixar aqui tua pergunta nos comentários desse vídeo, porque vai ser aqui que eu vou vir buscar as perguntas para o próximo vídeo. Beleza, meu amigo? Não esqueça, terça-feira que vem, dia 16, às 7 da noite, eu estou na Skechers do Via Parque Barra, no Rio de Janeiro, para fazer um test drive nos tênis da Skechers, para trocar uma ideia, tirar uma foto, tomar um café, jogar umas conversas fora. É isso aí. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau.